Olá pessoal, professor Wilson de volta com mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva e agora conversando sobre autismo, brincar e dicas aos pais e familiares de pessoas com autismo. Bom, as crianças com autismo apresentam dificuldades em várias competências relacionadas a esse brincar. Já chamamos isso de brincar não funcional, um prejuízo que é muito recorrente na sua a apresentação prática desse brincar, como por exemplo, tem prejuízo aí ligado a maior variação na utilização de objetos e brinquedos que podem levá-lo a fazer ações repetitivas, manipulação estereotipada desse objeto e menor uso do elemento simbólico nesse faz de conta. Elas são menos envolvidas, enquanto autistas, em brincadeiras complexas, usam objetos de forma muitas vezes inapropriada e raramente se envolvem em brincadeiras simbólicas, imaginativas, abstratas, criativas. Além das dificuldades que a gente acabou de citar, autistas também podem apresentar, vamos lá, habilidades atrasadas ou irregulares no brincar, dificuldades para estruturar o seu próprio comportamento, fazendo com que não consigam muitas vezes explorar e manipular o brinquedo de forma adequada, apresenta um repertório de brincadeiras muito limitado, muitas vezes inflexível e com pouca funcionalidade, diminuição na capacidade de interação social, fazendo com que muitas vezes prefiram brincar sozinho, diminuição na linguagem, aumento do brincar observador distante, diminuição da imaginação e da imitação em função de prejuízos neurológicos, dificuldade de organização do brincar, diminuição da construção e combinação de objetos, fazendo uso criativo desses objetos, presença de movimentos estereotipados que dificultam o engajamento no brincar de forma satisfatória. Crianças com autismo também podem apresentar dificuldades no processamento integrado da informação sensorial. Já falamos isso em outros vídeos. Isso quer dizer que funções relacionadas às sensações diversas, em termos corporais, encontram-se alterados em até 90% dos casos, seja na recepção, na modulação, na integração ou na organização desses estímulos sensoriais. Então já falamos e reforçamos que 90% dos autistas apresentam algum tipo de dificuldade no processamento e integração da informação sensorial. Essas dificuldades sensoriais interferem diretamente na capacidade que essa criança pode vir a ter para interagir com as pessoas e com os objetos. E aqui nesse caso, com o brinquedo. Fazendo com que muitas vezes apresentem dificuldades nesse engajamento lúdico. Além disso, apresentam percepções limitadas, prejudicadas e distorcidas de si mesmo e do mundo. Fazendo com que apresentem também diminuição na sua capacidade de planejar e executar atividades motoras. Córtex pré-frontal, função executiva, cerebelo, além de funções cognitivas importantes. E apresentam aí dificuldades ou alterações comportamentais. Por isso, algumas delas podem apresentar as seguintes características nessa forma de brincar: movimentos excessivos, hesitação na realização de alguns movimentos, diminuição na exploração do brinquedo, diminuição no brincar motor e na forma de manipular esse brincar, aumento de brincadeiras solitárias e repertório restrito de atividades lúdicas. Dentre esses problemas identificados nesse engajamento do brincar nos autistas, destacam-se principalmente uma dificuldade de planejamento motor, que é a capacidade de organizar, planejar e executar uma série de ações motoras, que isso se dá também a partir de um bom funcionamento executivo e cerebelar. O planejamento motor, nesse contexto, ele é constituído pela ideação, pela ideia e pela execução. A ideação é a capacidade de conceituar, de planejar ações daquilo que se pretende fazer. Como, por exemplo, uma criança ser capaz de planejar mentalmente as etapas necessárias para brincar, de pular corda, pular amarelinho ou qualquer outra brincadeira, enquanto a execução envolve a realização dessa ação em si. Então, as crianças com autismo geralmente apresentam dificuldades tanto na ideação quanto na execução. Por essa razão, as crianças apresentam dificuldades voltadas ao planejamento motor,
que pode apresentar aí algumas dificuldades nesse engajamento. A gente vai citar aqui algumas dessas dificuldades. Dificuldade para brincar de forma organizada, transitam de uma brincadeira para outra, ou manipulam muitos objetos, mas com baixa exploração nessa manipulação, escolhem sempre os mesmos brinquedos, preferindo aqueles que elas já conhecem, né? Ou que se apresentam aí de uma forma que atraia mais. Dificuldade para manipular os objetos, explorando esses objetos, dificuldades com brincadeiras novas. Muitas vezes brincam de forma não funcional com os brinquedos, só enfileirando, empilhando, sequenciando, mas sem dar funcionalidade. Mostram-se muitas vezes desajeitadas, descoordenadas, caindo e se machucando com frequência, né? Apresentando aí um prejuízo nesse desempenho motor frente a essas atividades. Dificuldades em imitar, daí quando vem a fazer a imitação, ela está fazendo o uso funcional do brinquedo. E apresentam também um brincar um pouco repetitivo e sem grande significado. Como estimular essa criança no ambiente domiciliar? Então, a relação entre pais e filhos, nessa situação do brincar, ela é extremamente importante, principalmente levando-se em conta uma criança com autismo. Então, pela estimulação na brincadeira com os pais, nesse ambiente domiciliar, especialmente nesse período de confinamento social, é possível que a gente venha, junto ao autista, aumentar o seu repertório de interesses, ampliar ou maximizar suas habilidades e capacidades, além de favorecer aí possibilidades para um desenvolvimento global dessa criança. Muitos pais e educadores acham que apenas fornecendo o brinquedo, entregando o brinquedo à criança e deixando ela brincar sozinha, estão aí desenvolvendo o brincar. Entretanto, vale a pena pontuar que as crianças com autismo, por apresentarem dificuldades em reter os estímulos do ambiente, são muitas vezes privadas de oportunidades para o seu desenvolvimento. E é por esta e outras razões que necessitam aí de ajudas externas, extra dos pais, dos cuidadores, né, dos professores, dos terapeutas, para assim aprenderem a brincar de forma usual, funcional e com significado. Então, algumas estratégias para estimular o desenvolvimento do brincar no ambiente domiciliar. Ao iniciar uma brincadeira, permita que seus olhos estejam no mesmo nível de olhar da criança. Escolha brinquedos que chamem a atenção dela. Se a criança gosta de dinossauro, comece pelo dinossauro. Deixe a criança iniciar a brincadeira, não force a criança a brincar. Dê um tempo para ela. Observe a criança brincando e veja que movimentos e ações ela desenvolve, para você em seguida fazer o acompanhamento pontuando. Brinque com a criança, mesmo que inicialmente você precise brincar sozinho, mas vá favorecendo aí comentários durante esse brincar. Favoreça a comunicação da criança, peça para ela fazer barulho dos instrumentos, dos animais. Evite questionamentos e direcionamentos. Muitas vezes você pode inibir os comportamentos espontâneos da criança. Mude a estrutura da brincadeira quando a criança já estiver acostumada, mesmo que gradativamente vá colocando aí pequenas mudanças que vão mais tarde trazer possibilidade de uma mudança maior. Sempre exagere nas expressões faciais, gestos, naquilo que for possível. Desafie a criança na medida certa. Caso a criança apresente interesse por algum brinquedo, diminua a quantidade desses tipos de brinquedo, mas não desrespeite esse interesse repetitivo. Coloque os brinquedos no nível de alcance fácil para todas as crianças. Não deixe todos os brinquedos dispostos no quarto. Isso favorece muitas vezes a realização de brincadeiras transitórias, mudando de uma coisa para outra e acabando sem gerar possibilidade de ganhos. E, acima de tudo, tenha paciência e compreensão. Todas as estratégias podem ser um ponto de partida para outras questões importantes, especialmente para o brincar no ambiente domiciliar, que muitas vezes na atualidade está se perdendo. É importante que os pais tenham em mente que eles não são os terapeutas. Portanto, consultem os terapeutas dos seus filhos. Consultem quem acompanha o seu filho para ouvir opiniões, para dar opiniões sobre aquilo que você está fazendo e assim melhor direcionar a sua prática de relação afetiva e de relação construtiva ao pleno desenvolvimento da criança. Ok? Essas foram as dicas de hoje, de mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Em breve, um novo vídeo para vocês. Abraços!